eu sou em minha família? Essa pergunta merece naturalmente uma boa resposta, mas não é uma resposta no impulso. Deve ser uma resposta dada no fervor de muito quebrantamento espiritual. Porque nós sabemos quem nós somos de fato na nossa família, quem eu sou na minha família. Que me perdoem as varoas nesta noite, mas a ministração hoje, ela vai ser focalizada ou direcionada aos varões. Enquanto que as varoas ouvirão uma ministração onde o alvo são os homens, orem por eles. Estejam colocando-os diante do Senhor. Aqui nós temos pais, nós temos maridos, nós temos muitos homens. E eu quero nesta noite me voltar mais para os maridos que automaticamente são pais. Amém? 1 Samuel capítulo 1, dos versículos 1 a 3. O alvo nesta noite é um sujeito chamado Eucana. Personagem que a gente não fala muito sobre ele. A gente, quando lê esse texto, tem a sensação que a estrela do texto é Ana. Mas não é não, é Eucana. Ana, ela tem papel preponderante no texto e na história do povo de Israel. Pois ela gerou um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, profeta Samuel. Mas por trás desse histórico tem a figura de um marido, Eucana. Amém? Os versículos de 1 a 3 para começo de reflexão. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Está escrito: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Toiú, filho de Zulfi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da casa da sua cidade, de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez o Senhor nosso Deus. Pai, neste momento, ó Deus, nós pedimos que Tu venhas, Pai amado, a abrir a nossa mente, o nosso coração, para, ó Deus glorioso, compreendermos o texto em relevo. Que ele seja, Pai Santo, um desafio para as nossas vidas. Seja ele, ó Deus, um alento e ao mesmo tempo, Pai, uma exortação para que nós tenhamos o zelo e o cuidado de praticarmos, ó Deus, o que nós vamos ouvir nesta noite, utilizando a figura deste personagem, este homem chamado Eucana, que está, meu Deus, consequentemente, dentro de um contexto de desafio para nós na noite de hoje, a partir, ó Deus, da pergunta: quem eu sou em minha família. Pai Santo,
Nossa oração é esta e rogamos que o Senhor nos ajude nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós adentrarmos no texto, nunca é demais que cremos nós que falar de família é muito fácil. Falar de família, qualquer um de nós podemos fazer. Agora, viver em família é desafiador. Embora nós cremos que a família, ela é de fato uma instituição divina, constituída por Deus, onde o esposo e a esposa e filhos constituem-na de uma forma direta. Nós cremos que o casamento, ele é monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher, ou uma mulher para o homem e um homem para a mulher. Esta é a visão de Deus, e aí ele estabelece fidelidade. O casamento também, na visão de Deus, ele é heterossexual, entre o sexo masculino e feminino, macho e fêmea. Mas também cremos que o casamento, ele é indissolúvel, porque ele foi projetado para que somente a morte tenha o direito de separar homem e mulher, homens e mulheres. Deus é um Deus antidivórcio, e deixo muito claro isso aí. Se os divórcios existem, não é absolutamente, meus irmãos, um conceito ou uma sugestão bíblica. É uma contramão de Deus. E nós não pensamos diferentemente. Estou dizendo isso porque nesse texto em questão é colocado a questão da poligamia. A poligamia, meus irmãos, nunca foi vontade de Deus, é um contrassenso divino. Mas por dureza do coração dos homens, por um tempo, antes da lei ser instituída por Deus, lá no Sinai, Deus regulamenta o casamento da forma correta. Há, na verdade, uma verdadeira festa de homens casando-se com mais de uma mulher. Deus não aprova a poligamia. Aliás, desde o princípio, muitos homens adentraram neste caminho horrendo, terrível, e se deram mal. E somos nós informados que Eucana enveredou-se no mesmo caminho de tantos homens da sua época, casando-se com mais de uma mulher. No caso, Eucana era casado com Penina, uma mulher fértil, e dava à luz com muita facilidade. E casado também com Ana, esta era estéril, não podia ter filhos, gerar filhos. Eucana sabe dos seus estreitos, das suas dificuldades nesta relação. E esse sentido, meus irmãos, é um sentido contrário à vontade de Deus. O texto sagrado diz: deixará, pois, o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A sua mulher, não as suas mulheres. E fique muito claro que esta sempre foi a diretriz, a vertente original, desde o momento que Deus resolveu criar o homem à sua imagem, sua semelhança, e constituir a família. Portanto, a poligamia aconteceu na história por conta da dureza do coração dos homens, e não por vontade soberana de Deus. E todos os homens que assim procederam à semelhança de Eucana pagaram altíssimo preço. Portanto, não vale a pena repetir a história. A história comprova que não deu certo, não dá certo, é só dor de cabeça. Deixando ou virando essa página,
vamos nos ater à figura de Eucana. É este personagem que eu quero partilhar com vocês, extraindo algumas lições do comportamento deste homem, que serve como parâmetro, como divisor de águas para nós, homens, maridos, esposos, ou pais, como queiram, servos de Deus. Eucana, ele tinha realmente uma atitude diferenciada. Nós vamos aprender nesta noite com ele em nome de Jesus. Queridos, o efraimita, ou seja, existe aí algumas dificuldades acerca desta expressão. Ele era da tribo de Efraim ou da tribo de Levi? Pois bem, há indícios de que ele seja ou de que ele era um levita. Era comum naqueles dias os levitas espalharem-se em diversas localizações e ali estabelecer sua família. Ele era um levita. E fica muito claro porque ele aceitou perfeitamente quando, por ocasião, Ana faz um voto e devolve este filho para serviço do Senhor. Então, para que nós possamos sossegar o nosso coração, em virtude de uma cronologia, meus irmãos, a árvore genealógica, lá de Crônicas, 1 Crônicas 6, 16 a 23, com esse texto aqui, em relevo 1, versículo 1, descansemos os nossos corações e cheguemos à conclusão da seguinte forma, que Eucana era levita por descendência e efraimita por localização geográfica. Ele escolheu habitar nas regiões montanhosas de Efraim. Fica mais fácil da gente entender. É ali que este homem, ele começa a constituir a sua família, a sua história. Na sua história, duas mulheres antagônicas, duas mulheres opostas. A personalidade maligna de uma e a personalidade benigna de outra. Todas as mulheres sabem que se fossem lidar com uma penina da vida, certamente não resolveria, quem sabe, esta batalha com armas espirituais. Alguém já disse, e eu ouvi isto numa pregação certa feita, de uma irmã que dizia o seguinte: se eu fosse Ana, eu teria pego na beca de Penina e tinha colocado ela no seu lugar. Mas não foi assim que Ana, ela resolveu a sua luta espiritual. Ana viveu em uma época do Antigo Testamento, mas ela compreende perfeitamente que a sua luta não era contra sangue nem carne, mas contra Satanás. Satanás estava por trás de Penina. E agora, meus irmãos, Eucana percebe isso. Eucana, ele percebe a luta desta mulher. Agora eu quero chamar a sua atenção, marido, para que você possa entender que não é fácil ser mulher. Aliás, eu fico até me questionando como é que tem um monte de cabra macho aí querendo ser mulher. Porque para ser mulher tem que ser macho. Tem que ter sangue no olho. Porque pensem, meus irmãos, quando eu ouço as mulheres dizerem: olha, é tanta cólica, é tanto isso, é tanto aquilo, é tanta coisa que eu tenho medo. E eu vejo um monte de camarada querendo trocar de sexo. Misericórdia, queima ele, Jeová. Que os homens desta geração sejam homens com H maiúsculo. Você jovenzinho, cuidado com os trejeitos. Seja homem, seja macho. E na acepção da palavra, não ser um troglodita, não, mas ser um homem segundo o coração de Deus. É isso que eu quero dizer. Homem que ocupa a sua posição de homem. Homem. Agora, queridos,
É fundamental compreendermos que nós encontramos algumas qualidades indispensáveis em Eucana. E eu quero ressaltar pelo menos 5 qualidades, quem sabe para ajudar-nos a entender qual é o papel, meu papel dentro de casa, como homem, como marido, como pai. Será que nós temos sido o que nós vamos ver agora? Primeiro, qualidade de Eucana. Eucana era um marido amável. Era um marido amável. E como é que você pode provar isso, pastor? Olhe para os versículos 5 e 6. Os versículos 5 e 6, somos nós informados assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele amava a Ana de acordo com a sua condição. Eita, cabra macho. Tem um cabra que ama a mulher, por isso, por aquilo, Ana. Olha, Eucana não via problema. Eucana não exigia. Nós não vamos encontrar um resquício de Eucana culpando Ana por não gerar filhos. O que é que mais acontece? São maridos, o problema está em você. O problema sou eu. O problema é você. Mas Eucana não. Eucana amava Ana. E era um amor sincero, não era um amor penoso, de piedade, aquele amor de pena, de dó, tadinha, eu tenho que amá-la porque ela não tem filhos. Não! Eu até vejo aqui uma atitude profética de Eucana, quando ele dá em dose dupla, ou 2 vezes mais. É como ele estivesse semeando o seguinte: é uma tua e outra do herdeiro, em nome de Jesus. Eu vejo Eucana até com um tom profético aqui. Ele era um homem, um marido amável. A Eucana amava a sua esposa. No versículo 6, olhe, preste atenção aí. Diz o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então Eucana tinha absoluta nitidez da injustiça desta rival. E isso fazia com que ele amasse mais e mais. Mais e mais. Isso até nos leva a pensar, meus irmãos, no mesmo exemplo de Ana, meus irmãos, falando de Raquel e de Lia. A mesma coisa, quase. Enquanto que a esforçada Lia fazia de tudo para segurar aquele marido Jacó, Jacó amava mais e mais a Raquel, sendo ela estéril. Ele não colocava Eucana nenhuma imposição, não exigia. Maridos, que para nós, vamos deixar de sermos exigentes em demasia. Vamos compreender mais as nossas esposas. Vamos compreender mais com maridos. Vamos baixar um pouco mais a nossa bola. Do contrário, se torne uma mulher para você ver. Vai nessa. Cai nessa esparrela. Para você ver como é bom. Eu é que estou fora. Eu estou fora, bem longe. Eu já sei quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu não vou titubear, não. Se está em dúvida, mude de ideia, em nome de Jesus. Eucana era um marido amável. Segunda qualidade que encontramos nesse camarada: Eucana era um marido bondoso. Era um marido bondoso. Ele era tão bom, meus irmãos, para com Ana, que ele fazia questão de dar porção dupla, porção dobrada. Qual é o marido
que é bom assim para com a esposa? Qual é o marido que diz: olha, minha filha, você merece isto e muito mais? Que é mesquinho quando a esposa precisa de algum dinheirinho, aquele regradinho, aquela coisinha assim, sabe? Aquele marido mesquinho, que regra tudo, mas gasta uma beleza com outras coisas. Mas quando o assunto é esposa, quando o assunto é a mulher, aí o negócio muda. Cadê a valorização? Cadê a valorização? Ei, cadê as meninas aqui que querem casar? Levanta as mãos, as que querem casar. Casar. As moças aqui que ainda não casou e que quer casar. Olha, casa, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida um bom marido. Um bom marido. Um marido segundo o coração de Deus, que te ame, que te valorize, que te respeite, que não seja mão de vaca, que não seja um muquiana, uma mão fechada, mas que você tenha um marido que te abençoe. Minha filha, eu vou abençoar, eu vou investir na sua vida, porque você é uma bênção na minha vida. Ele faz o seu melhor, ele dá o seu melhor. Elcana amava a Ana sinceramente, mas ele era um marido bondoso. Seja bondoso dentro da sua casa, seja bom para a sua mulher, seja bom para os seus filhos. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Elcana era bom de forma que ele dava porção dobrada a Ana. Ele a dava com esmero, com dedicação. A terceira qualidade, deixe-me correr aqui, de Elcana. Elcana era um marido cuidadoso. Irmãos, olha como é bom os maridos cuidarem das suas mulheres. Pergunta a mulher se ela gosta de ser cuidada. Pergunte. Você tem coragem, meu filho? Eu gosto tanto de ser você. Cuide da sua esposa. Cuide. Quer ver só o versículo 8? Olha para o versículo 8 aí. O versículo 8 diz assim: então Elcana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Ele sabia, irmãos, mas ele se preocupava com a sua mulher. Ele sabia que o choro de Ana não era porque ele esbofeteava ela, não. Até porque não tinha a lei de Maria da Penha naquela época. O choro de Ana não era porque faltava ali alguma coisa, materialmente falando. O choro de Ana, Elcana sabia que era o fato dela ser provocada por não gerar filhos. E olha só, o que é que faz um marido cuidadoso? Primeiro, ele se interessa pelos sentimentos da sua esposa. Ele se preocupa com os seus sentimentos, com as suas emoções. Ele se preocupa com o que ela pensa, com o que ela está sentindo. Minha filha, o que é que está acontecendo? Você está tão triste? Minha filha, o que é que está acontecendo? Não vejo você rindo. O que é que está acontecendo com você? Marido cuidadoso é isso. É aquele que para tudo. Senta, minha filha, eu sou seus ouvidos, fale. Conte comigo. Estamos juntos. Cuidado, meus irmãos, não é somente trabalhar um mês e pegar o dinheiro, toma, se vira. Não é isso não. Cuidado não é só pôr o pão de cada dia na casa, não. Cuidado vai muito além. Cuidado é você se preocupar com os detalhes. É uma coisa boa. É quando você viaja ou quando você vai para algum lugar e você sabe que aquilo que a sua esposa gosta, você traz para casa. Você está pensando nela. Aí você traz. É uma forma de cuidado. Amém? Está vendo os cabas tudo aqui encolhidinho assim, rapaz? Oxi. Hoje vai ter conversa em nome de Jesus. Hoje vai ter conversa. Meu filho, cuide de mim. Meu filho, cuide de mim, meu filho. Estou precisando ser cuidada. Irmãos, olha. E outra coisa.
Para agradar uma esposa, você não precisa de muito. Pergunte a elas. Basta você parar, desligar a televisão, parar para ouvir. Fala, Jeová. Oh, glória a Deus. Ele era bondoso. Então ele pergunta: por que choras, Ana? Ele está interessado pelos seus sentimentos. Maridos que não se preocupam com os sentimentos da esposa, vem outro e se preocupa. Lá no trabalho, lá o Ricardão, lá o pé de lã. Ele vai dizer: minha filha, você está tão triste hoje. O que está acontecendo? Cuide não para você ver. Cuide da sua esposa. Aprenda a ouvir. Entre no universo psicológico da sua esposa. Porque ela está chorando. Elcana diz: Ana, por que você está... Ele sabia. Mas ele quer entrar nesse universo. Ele quer dizer: minha filha, eu me preocupo com você. E no desespero deste marido, versículo 8, olhe para a palavra, por favor. Ele diz assim: Ana, por que choras? E por que não comes? Olha só, irmãos. A mulher está depressiva. Ela está com sintomas depressivos. Ela não come, ela só chora, ela não tem alegria. A vida dela acabou. E o marido, que é perceptivo, ele não vê, não passa desapercebido, ele para. Espera aí, eu tenho uma aliança com você, minha filha. O que lhe acontece diz respeito a mim. Os seus problemas são os meus problemas, porque nós somos uma só carne. Por isso que casamentos acabam, irmãos. Hoje eu estou falando para os maridos. Quem sabe alguém vai falar sobre as mulheres nesse sentido. Estou dando a deixa aí. Como não fui designado para pregar para as mulheres, hoje estou pregando para os maridos. Então está na hora da gente começar a parar um pouco e a se interessar pelos sentimentos da nossa esposa. E você, meu camarada, que está orando a Deus para Papai do Céu mandar uma varoa, saiba que esta varoa vai precisar de ouvidos. E vocês, meninas, percebam isto no namoro, para você não casar com um cavalo batizado, um insensível, que não se interessa com as suas emoções, que não está nem aí com o que você pensa, com o que você está pensando. Seja sábia. Observe isso no namoro, porque no casamento esse sujeito vai ser pior, vai ser rústico, vai ser rude, vai ser um insensível. Eucana, por que você está chorando? Por que você não está comendo, minha filha? Eu estou preocupado com você. Essa situação está inquietando-me, está me incomodando. Olha só, Eucana, um homem sensível, um homem cuidadoso. Ele está interessado pelo bem-estar da sua esposa. Quem eu sou na minha família? Um homem que se preocupa com a saúde, o bem-estar dos meus filhos, dos seus filhos e da sua esposa, com quem tem uma aliança. Olha o versículo ainda. E por que estás de coração triste? São 3 perguntas que ele faz. Por que choras? Por que não estás comendo? Por que estás com o seu coração triste? Aí ele diz: oh Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Claro que não. É claro que não. O texto não nos diz, mas eu creio que Ana deve até olhar para ele: meu filho, você é um marido abençoado, eu amo você também. E aqui eu me responsabilizo com a inferência.
no diálogo. Tenho certeza que Ana deva ter olhado para ele: olha, você tem sido um bom marido, você é um bom marido. Mas o problema não é você. O problema é que eu não estou conseguindo compreender o que é que está acontecendo comigo, o que foi que fiz ou fizeram, o que é que está acontecendo que eu não consigo gerar filho. A aflição de alma de Ana era a ausência de filhos. Mas o marido estava preocupado. Então Ana tem um marido amável, tem um marido bondoso, mas tem um marido cuidadoso. Quarta qualidade. Escreve aí: Eucana era um marido compreensivo. Olha só, qual é a mulher que não quer um homem compreensivo, minha gente? Pergunta às mulheres aí. Eu quero casar, as meninas, eu quero casar com um homem que me compreenda. Amém? Quem que é o marido assim? Quem não casou? Pode levantar a mão, irmã. Você não nasceu para ficar num caritó, não. Você nasceu para casar e constituir família no nome de Jesus. Agora eu não vou fazer essa pergunta para as mulheres para não constranger. Oh, glória a Deus! Qual é a esposa que não quer um marido compreensivo? Todas as esposas gostariam, desejam que seus maridos sejam compreensíveis. E Eucana, pasmem, era um marido compreensível. Veja os versículos, meus irmãos, aqui. Os versículos 21 e 23. 21 a 23. Está escrito assim, eu tenho que correr por conta da programação. Está escrito assim, olha, 21 a 23. Escrito está: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a quem, irmãos? Ó família que havia diálogo. Olha que esposa linda, maravilhosa, meu marido. Tenho que lhe dizer que este ano não subirei. E Eucana ficou bravo, não foi? Não? Saiu no tapa, foi? O que é que diz o texto? Olha para o texto. O texto diz: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Olha a resposta de Eucana. Respondeu-lhe, 23, olha aí: seu marido, faze o que melhor te... Eita, marido compreensivo. A essa altura Ana já tem filho, irmãos. Papai do céu já abençoou, já gerou filhos. Ela agora está com o menino mamando. E Eucana sabe que os dias são poucos. Está vendo, irmãos? Então ele diz: eu compreendo, minha filha. Aproveite os dias amamentando. Não perca um segundo, não perca um momento. Usufrua desta bênção. Ele compreende isso. Se é um cavalo batizado, como é a história? Você não vai não, é? Como é a história? Você não vai não, é? Fala de novo, não vai não? Você orou tanto, você jejuou tanto, você foi confundida como uma embriagada e agora não vai à casa de Deus? Eucana não agiu assim. Eucana diz: minha filha, faça conforme você quiser. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu entendo que você fez um voto, que você precisa usufruir desses momentos, destes momentos únicos, porque, irmãos, as mulheres que tiveram a oportunidade de gerar filhos, de estar com eles em seus braços, de amamentá-los. Meus irmãos, pergunte uma mãe e ela terá condições de dizer qual é a sensação, porque eu não tenho, nem desejo.
Eu nasci homem, graças a Deus. Mas se eu tivesse nascido mulher, eu teria condições de traduzir este momento. Mas Eucana é um marido sensível, é compreensivo. Ele diz: minha filha, não tem problema, eu vou. E eu sei que vai chegar a hora de você ir também. E eu compreendo. Maridos, sejam compreensíveis. Às vezes a esposa está com uma dor de cabeça terrível, o cabo está lá, é dor aqui. Para com isso, rapaz. Toma Semancol. Essa mulher é dor aqui, é dor acolá. Vai ser mulher para você ver. Compreenda um pouco mais a sua esposa. É o que ela precisa, é de compreensão. E se o marido não a compreende, vem outro e compreende. Aí você vai ver o que é bom para tosse. A resposta de Eucana foi esta: faze o que melhor te agrade, minha filha. Porque eu creio que essa decisão é uma decisão sábia, não tem problema. Eu entendo, eu vou só. Fica minha filha, não tem problema. Fica até que o desmames tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim diz o texto: ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Eucana era um marido amável, era um marido bondoso, era um marido cuidadoso, era um marido compreensivo. E quinto e último, Eucana era um marido dedicado à sua família e à casa de Deus. Qual é a esposa que não quer um marido dedicado a Deus, dedicado à sua família? Um homem de família, irmãos. Um homem de família. Eucana era um homem que amava, que se dedicava à sua família. No versículo 21, voltando aqui, nos diz que subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor. Olha, ele subiu, mas não subiu sozinho. Com toda a sua casa. Aonde o marido vai, os filhos vão. Vendo? Ó, ele é um guia. Ele é um mentor. Pois não, meu pai. Pois não, meu marido. Vamos, porque você é homem de Deus. Porque você tem compromisso com Deus. Você vai à casa de Deus, nós vamos também. Porque você é um referencial. Você é uma bênção. Eucana subiu à casa de Deus, porque ele era dedicado ao Senhor e dedicado à casa do Senhor, seu Deus. Irmãos, marido dedicado a Deus e sua família. Ele tinha o hábito de ir ao templo adorar, cultuar e sacrificar ao seu Deus. Quem eu sou em minha família? Eucana era um referencial. Eucana não era um sacana. Desculpe a terminologia e a associação também com os nomes. Era alguém que tinha vida no altar. Era alguém que tinha vida com Deus. Irmãs e irmãos, qualquer esposa em sã consciência deseja que seu marido seja um homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Esse sim não convenceu não. Sim ou não? Porque do contrário seria uma insanidade, um contrassenso. Um marido dedicado a Deus, porque um marido dedicado a Deus, que teme a Deus, consequentemente vai temer a Deus e consequentemente vai cuidar da sua família, vai cuidar da esposa. Agora, se ele não teme a Deus, babau, tchau. Quem eu sou na minha família? Eu preciso ser um referencial. Por isso que Eucana, ele adentra na história como um bom marido, um bom pai, um bom cristão,
um bom ser humano, um referencial, para que a nossa família esteja debaixo das nossas asas. Homens, maridos, esposos, é preciso agir como Eucana. Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Eu vou ter que parar porque nós temos ainda outra parte nesse culto. Mas quem sabe um outro dia eu concluo esta mensagem.